Boa tarde, quem vem chegando. Meti um filtro aqui, dá licença, Qualtune. Tô invadindo aqui o Instagram da Qualtune. Salve, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo com nitidez, para que eu consiga dar início aqui à nossa live. Vamos tentar, né? Vamos tentar aprender, né? Acho que eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar. Mesmo assim, um pouquinho de caminho que eu... Pronto? Melhorou? Estamos aqui. Como eu dizia, meu nome é Carolina Calor, moro na região metropolitana do Recife, no município chamado Camaragibe. Sou produtora cultural, jornalista, artista, roteirista e um bocado de coisa, fora as atribuições normais familiares. Estou aqui invadindo o Instagram da Qualtune Produções a partir de um convite, né, das jornalistas Lene Ferreira e Maia Santos. Estou muito contente de poder dividir com vocês um pouquinho do que eu conquistei nessa trajetória entre idas e vindas na Avenida Caxangá, né? E a gente escolheu falar do microprojeto cultural porque ele é uma inovação na política pública de acesso à cultura, né? Porque o microprojeto cultural ele faz parte do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, que é uma política cultural do governo do estado de Pernambuco. Mais adiante eu vou destrinchar mais isso para nós, certo? Mas ao mesmo tempo, por agora, gostaria de dizer que mais adiante também vamos ter a participação da Bárbara Collier, uma professora que está ministrando um curso já há um mês a respeito do microprojeto cultural, onde vários jovens estão sendo acompanhados e tirando suas dúvidas. E é uma atitude muito massa, assim, o edital saiu pela primeira vez em 2019, a gente está na segunda edição. Eu tive a felicidade de ser contemplada na primeira edição. Não foi fácil, mas ao mesmo tempo eu me senti mais convidada a acessar esses recursos, porque antes o Fucultura eu já achava muito burocrático para mim e eu via muito nas listas de aprovados nomes muito repetidos, figurinhas muito marcadas. Quando eu vi o microprojeto, é o último ano de jovem, tenho 29 anos e a hora de testar e de tentar é agora. Eu queria começar essa live com um texto que eu escrevi em junho de 2018, eu acredito. Fala um pouco sobre isso, assim, que eu queria trazer o lugar da produtora cultural periférica diante dessas burocracias, diante desses obstáculos. E eu queria começar essa live com essa fala. Não tem título, mas diz assim: boa tarde para você que pensa no seu próprio umbigo, que acumula viagens ao exterior em detrimento da passagem de busão de outros. Bom dia para os produtores que aprovam projetos em simultâneo em detrimento dos proponentes que sequer sabem preencher um formulário de edital. Boa noite para você que quer Lula livre e a menina da faxina sem nenhum direito trabalhista, além de ser sua diarista. É o país do golpe nosso de cada dia. Boa semana para você que esteve de luto pela morte de Marielle Franco, presente na passeata, mas não sabe identificar as Marielles do cotidiano. Em vida, tudo bem. Para você que reclama do preço da Heineken, vegano que sabe o que é segurança alimentar, que julga o consumo de salsicha sem saber que o pobre fica feliz por não comer pão com vento todo dia. Bons dias para você, cicloativista, que conta com ciclofaixas em seus bairros, mas não imagina o que é morar na região metropolitana e enfrentar os buracos e as ladeiras que impossibilitam qualquer pedalada. Do lado de cá é acocho sexual e virose no busão.
Boas tardes para você que não se responsabiliza pela periferia, que saiu de lá e não quer mais voltar, e quando volta é para dizer que fede, que tem muriçoca. Boa noite para você que não se responsabiliza pela empresa exploradora, escravagista e falaciosa para a qual trabalha. Para você que fortalece as instituições desde que ela resguarde a sua vaga de emprego politiqueiro. Para você que consegue ser paz e amor, pois as nossas mães, atormentadas pelas dificuldades da vida, nos chamou de imbecis, de macacos, de burras e bateu muito em nós, descontando as frustrações acumuladas nas escolas e hospitais públicos, e principalmente dentro de casa. A vocês toda a minha agressividade, ou podem chamar de grosseria, falta de ética ou de couro. E meu brilho secando toda a merda que vocês espalham da capital ao interior deste Brasil. Raspo pó de bosta e sopro nas suas carinhas brancas e felizes, nos seus olhos azuis, nos seus narizes afilados e empinados, para quem sabe assim saberem o que é fedor. Fedor é a nossa alma putrefando, apodrecida por vocês, racistas, machistas, elitistas, estudantes de escolas particulares, viventes das bolhas e das vernissagens. A nossa essência é alfazema, é banho de cheiro, é água benta. Nossa essência é sabedoria, é transmissão de conhecimentos que nenhum papel pode resguardar. É olho no olho e vitalidade, coletividade, irmandade. Toda a escravidão que jogaram por cima de nós, colocamos na fogueira ao som dos ilus e atabaques. Somos resistência e os ancestrais de amanhã. Não damos nossos valores para a sua militância de esquina. Estamos no fronte, debaixo do viaduto, em cima do morro. Se você falar, não mais escuto. Boa tarde, vamos começando aqui a nossa live SOS Planejamento e Aprovação no Microprojeto Cultural. Escrevi um textinho aqui para instigar a gente, que é: como as inquietações podem chegar a algum lugar de realização na arte, deixando de lado a frustração que nos assola enquanto seres periféricas desprezados pela sociedade em curso. A live vai se dividir mais ou menos em 3 momentos, que são eles: eu quero comer hoje e não daqui a 8 meses. Segundo, não tenho cabeça nem para cuidar do cabelo. E C, o BO é tirar o projeto do papel. Então eu vou tentar compartilhar com vocês algumas das experiências práticas, alguns dilemas que foram enfrentados em execução, crítica ou consultoria de trabalhos que eu pude acompanhar na área de música, de cultura popular, audiovisual e artes visuais. Mais adiante a gente vai contar no encerramento dessa conversa com a professora Bárbara Collier, que ela tem facilitado um curso online gratuito sobre o edital do Microprojeto Cultural 2020. É um edital destinado a jovens de baixa renda. Então, a Bárbara virá aqui mais adiante tirar as dúvidas desses seguidores e seguidoras da Aqualtune para que estes e estas se sintam mais confiantes em acessar o edital simplificado do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura. Eu gostaria de introduzir a nossa conversa falando um pouco do Funcultura, o tão famoso Funcultura, mas que muita gente nem viu, nem comeu e só ouve falar, né, gente? Inclusive eu me inscrevi no microprojeto porque eu achei mais fácil, mais acessível do que as milhares de planilhas que é possível encontrar nos outros editais do Funcultura, que é o Funcultura Geral, Funcultura Audiovisual e Funcultura da Música. Bem, o que é o Funcultura? Eu tenho uma cola aqui. Um edital é uma ferramenta para convocação e seleção pública de projetos que explicita procedimentos, prazos,
pré-requisitos, normas e critérios para inscrição, avaliação e aprovação de propostas. Por meio de edital, o governo de Pernambuco torna pública a convocação dos interessados em apresentar projetos culturais com o objetivo de obter o incentivo ao Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura. Então, após a inscrição dos projetos, os mesmos são submetidos à análise documental e julgamento do mérito cultural para aprovação pela Comissão Deliberativa do Fucultura. Ou seja, a gente submete as nossas propostas e essas propostas são avaliadas por uma comissão de análise e, por fim, pela Comissão Deliberativa do Fucultura. Então, o Fucultura ele é o principal mecanismo de fomento e difusão da produção cultural no Estado e está inserido no Sistema Estadual de Incentivo à Cultura. Ele é implantado pelo governo de Pernambuco a partir de um dito diálogo com a sociedade civil, mas muitas vezes a gente sabe que as pessoas que estão à margem não têm esse conhecimento de participar das decisões, né? Mas, enfim, tem um determinado conversa com a sociedade civil. E aí a intenção é tornar a política cultural mais democrática e plural. Ou seja, todos nós temos a possibilidade de inscrever e acessar esses recursos. Mas na prática isso não vinha acontecendo muito, porque é aquela velha história de quem larga na frente. Então, se uma série de pessoas larga na frente, seja com o tempo de estudo, seja com um ambiente propício, seja com a barriga cheia, fica difícil falar em democracia, né? Quando uma série de produtores culturais tem determinados acessos que grande parte da população não tem. Aqui está presente algumas amigas que eu tive a oportunidade de dizer, gente, está rolando um microprojeto cultural e a gente ainda tem que realmente fazer o beabá, porque a gente não tem acesso à educação e à saúde, que dirá ao incentivo à cultura. Então essa live ela vem muito na intenção de quebrar esses obstáculos e essas barreiras. Dito isso sobre o Fucultura até agora, ok, gente? As dúvidas vão ser selecionadas aqui por Maia, que está online, e mais adiante a gente vai tentar escurecer as nossas dúvidas, tá bom? Vamos seguir adiante e falar um pouco sobre especificamente o microprojeto cultural, certo? O microprojeto cultural, ele é um dos editais do Fucultura, ele faz parte do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, mas de uma maneira mais simplificada. Ele pode ser inscrito de forma online, então ele já tem uma grande diferença, onde a gente pega uns calhamaços de papel. Já o microprojeto cultural é possível fazer sua inscrição online, desde que você tenha realizado de produtor ou produtora cultural. É uma identificação para que nós possamos ser proponentes dos nossos projetos. Essas inscrições já aconteceram, então essa se destina principalmente àqueles e aquelas que já estão no cadastro de produtor cultural em dia, inscrito ou renovado, mas também nada impede para que aqueles e aquelas que não têm esse CPC esse ano comecem a pensar sobre a possibilidade de tomar as rédeas de sua própria carreira, enquanto artista, enquanto produtora, enquanto produtor e etc. Peço licença aqui à Bárbara Collier, que é a nossa convidada, e vou dar uma filada no material que ela disponibilizou no curso online do microprojeto cultural, que ela vem oferecendo há algumas semanas. Bem, o que é o microprojeto cultural? É uma categoria específica do Fucultura. A mais recente delas está indo para a sua segunda edição.
A ideia o microprojeto cultural, ele surge com a intenção de fomentar atividades artísticas e culturais que sejam de baixo orçamento, ou seja, até R$ 15.000, e estimular a participação do produtor e criador no desenvolvimento da arte e da cultura, assim como promover a cidadania cultural e estimular as expressões locais, com garantia de regionalização. O que seria regionalização? Gente, o pessoal que está na capital tem muito mais acesso a instituições de arte, às instituições de educação, enquanto que aqueles que estão mais deslocados no final do estado, mais distante do litoral, acaba tendo menos acesso. Então, o microprojeto cultural, ele visa, além de jovens que estejam na faixa etária entre 18 e 29 anos, como eu até mês que vem, e que morem em comunidades de baixa renda, que morem em localidades cujo o índice de desenvolvimento humano seja baixo. Ok? Certo? Posso avançar? Se eu estiver falando muita informação, vocês podem dizer que a gente vai seguindo, vai respirando. Como eu falei anteriormente, o valor de cada prêmio é até R$ 15.000, ou seja, é possível inscrever um projeto de R$ 5.000? Sim. É possível inscrever um projeto no valor de R$ 10.000? Sim. Até R$ 15.000 está valendo. Vamos embora. Essas pessoas precisam estar cadastradas, né? Como eu falei anteriormente, no Cadastro de Produtor Cultural, CPC. Vocês podem procurar mais informações sobre essa e outras políticas culturais no site da Cultura PE, tá? Que é o cultura.pe.gov.br. Lá você, além de saber tudo que vem acontecendo na política cultural, também tem uma parte mais institucional que vai explicar e vai dar acesso a esses editais. É bem importante frequentar sempre esse site que diz respeito a nós, né? Afinal, a política pública de cultura, então, diz respeito à população. Então, a gente tem que se apropriar e se empoderar dos nossos meios, né? Senão, os recursos vão seguir nas mãos dos mesmos e das mesmas. E nós estamos prontas para pegar de volta o que há 500 anos nos vem sendo espoliado, certo? Seguindo com o microprojeto cultural, vamos lá. Aqui a gente tira do edital quais são as iniciativas que podem ser incentivadas através deste edital especificamente, o segundo microprojeto cultural. Vocês vão perceber que é um escopo bem amplo de ações, que não se resume simplesmente às linguagens artísticas, como artes visuais, dança, circo, audiovisual, patrimônio, enfim, ele vai além. Então, o microprojeto cultural vai incentivar ações de criação, produção, fruição e difusão. Um momento aqui, gente. De expressões artísticas e culturais, como música, artes visuais, audiovisual, performance, teatro, dança, circo, moda, design, fotografia, hip hop. Olha aí os seguidores da Qualtune. Literatura, artesanato, culturas tradicionais, cultura popular, patrimônio cultural, material e imaterial, cultura de comunidades de imigrantes, refugiados, povos indígenas, quilombolas e ciganos. Você vê que ele abre, né, interlinguagens, cultura digital, comunicação, cultura urbana, gastronomia, cultura LGBTQI+, processos que incluam o conceito de cultura na sua dimensão antropológica, como modo de vida e consolidação de identidade.
Ou seja, eles fazem um edital no valor de 643 mil, deve premiar um mínimo de 43 projetos, de até 15 mil, e coloca uma série de possibilidades para que os proponentes submetam suas propostas. Estamos satisfeitos com o microprojeto cultural? Por enquanto, sim, mas a gente tem que conquistar muito mais. Hoje a gente tem um edital que movimenta 20 milhões de reais anual, que é o Fucultura Audiovisual, de uma linguagem de fato que eu faço parte enquanto roteirista e que mobiliza uma cadeia produtiva imensa, mas a gente sabe também que existe o grafite, que existe o hip hop, que existem as demais culturas populares, as práticas culturais que estão na periferia e que merecem sim um edital tão robusto como o edital do Fucultura Audiovisual. Afinal, a maioria da população, certo? Sigamos, já estamos aqui 5:10. Vou adiantar um pouquinho mais para ver o que mais a gente pode trazer para vocês. Está ok até agora. Se vocês tiverem qualquer coisa a pontuar, a gente está anotando já as dúvidas, as ideias, os projetos. Eu gostaria que vocês se manifestassem aqui, caso já possuam. Quem está nessa live agora, a gente contabiliza 8 espectadores. Quem aqui conseguiu fazer o cadastro de produtor cultural? Quem sabia o que era o cadastro de produtor cultural? Quem tinha esse conhecimento? Porque para a gente se inscrever, a gente precisa tomar conhecimento que ele existe. Isso é um trabalho de formiguinha. E por isso que é tão importante que a Qualtune faça essa e outras lives para falar de política pública de cultura. Afinal, repito, é pública, mas só vai ser democrática quando toda a população tiver conhecimento e, a partir deste conhecimento, conseguir ter acesso a esses recursos, né? Para que a gente possa decidir, de fato, quais são os projetos que o dinheiro público, o nosso dinheiro, pode e deve incentivar. Porque nisso, de terem poucas pessoas que acessam esses recursos, fica uma coisa muito homogênea e os recursos ficam muito restritos a um grupo. Então, eu acredito que o microprojeto é um primeiro passo para que nós, como jovens produtores, consigamos dar as primeiras engatinhadas, né, em conhecer a política cultural e depois, quem sabe, passar por uns níveis mais elevados de recursos e de complexidade, seja na feitura do projeto, seja na própria acesso a essa grana, né? Bem, aqui temos nossa amiga Eliana Morim. Boa tarde, Eliana. Eliana é natural da cidade de Exu e comenta que nunca fez esse cadastro porque acha ele complicado. E muitas coisas tem que se inscrever no Recife, mas para quem é do sertão é difícil essa locomoção. Verdade. O cadastro, ele reúne os nossos documentos mais simples, como o RG, o CPF, o comprovante de residência do mês atual e de um ano antes para comprovar a residência em Pernambuco. Isso para o caso de você não ser natural, né, de Pernambuco. Se você é pernambucana nata, você só coloca o comprovante de residência atual no seu nome. Aí vem outra complicação em se tratando de jovens. Muitos jovens não têm comprovante de residência no seu nome. E aí vai aquela correria de fazer uma declaração de residência no papel, onde a gente coloca a declaração de residência, pede aquela pessoa responsável pela residência que tem um vínculo familiar com a gente para assinar. São complicações porque a gente sabe que nem sempre a pessoa mora com mãe, nem sempre a pessoa mora com a família.
Mas a equipe da Fundarp, né, que é o órgão responsável por gerir o Fucultura, eles costumam assessorar bastante e orientar quais são os caminhos a fazerem quando a gente foge do padrão de burocrático, né, que solicitam. Seguindo adiante. Eu queria agora, nesse momento, falar um pouco daquelas 3 partes que eu mencionei no início da live, que é o que eu pensei já estar debatendo aqui com vocês, né? Que é, eu quero comer hoje e não daqui a 8 meses. Porque muitas vezes a gente tem recurso suficiente para imprimir, ir no cartório, reconhecer firma, e a gente pode gastar com lan house porque a gente precisa comprar a macaxeira do dia, o cuscuz, a fubá, o ovo, para poder se alimentar. Então, é muito relativo o fato de a gente se inscrever no nosso horário para só receber esse recurso em 8 meses. Então, por isso eu considero importante demais, especialmente em tempos de pandemia, um auxílio emergencial para a classe artística, onde a gente possa contar com o suporte do Estado, porque em tempos de confinamento, o que está sustentando muito tudo isso é a arte, né? O que está sustentando muito tudo isso são as práticas artísticas, o cinema, o audiovisual em geral, a música. O que seriam de nós sem esses artistas, essa produção artística em tempos de confinamento? Pois é, Bárbara, como a própria Eliana questionou, né, sobre essa locomoção, de fato o cadastro de produtor cultural neste ano recebeu suas inscrições através de e-mail, certo? Então a gente separava essa documentação, como eu falei anteriormente, o RG, o CPF, a declaração de residência e as comprovações curriculares, né? Que no caso são matérias de jornais, cartazes, outras comprovações da nossa atividade cultural. Boa tarde para quem está chegando agora. Então aqui, ó, 2 comprovantes, mesmo para quem é pernambucana, Bárbara, necessita comprovar o domicílio em Pernambuco. É verdade, eu escrevi com 2 comprovantes. É porque para o Fucultura não, né? Depois, quando você entrar online conosco, você vai poder esclarecer para a gente essas informações. Eu pontuei um outro ponto de reflexão aqui para nós, enquanto seres moradores de áreas que sofrem risco, porque a gente não tem acesso muitas vezes nem ao saneamento básico, né? Nem a calçamento, enfim, que é isso. Não tenho cabeça nem para cuidar do cabelo. Ou seja, nosso tempo é totalmente tomado pelas atividades diárias e a gente muitas vezes não tem sequer um espaço propício para concentração. Muitas vezes a gente divide os lugares comuns, como o quarto, com outras pessoas da família, e a gente também, desde muito cedo, é muito desacreditado, seja nas escolas públicas ou seja simplesmente na própria família, o que faz com que a gente muitas vezes não acredite no nosso potencial de traçar o nosso próprio caminho. Mas aqui a gente tem vários exemplos de vários artistas e artistas que não através da meritocracia, que a gente não pode falar nesses termos, porque não existe pé de igualdade,
mas através de muita criatividade, muito matar leão por dia, a gente vai superando essas adversidades. E por fim, o tópico que eu gostaria de convidar a Bárbara para conversar com a gente é isso, né? Que o BO é colocar e tirar o projeto do papel. Porque ideia a gente tem muitas e no Acosto a gente realiza muita coisa. Quantos eventos, quantas poesias, quantos debates, quantas músicas a gente conseguiu produzir na correria. Já o projeto, ele requer um planejamento, então ele requer uma determinada mobilização. Então vamos convidar aqui a Bárbara Collier, professora Bárbara Collier, para poder participar aqui da nossa live, como a gente havia prometido. Vamos lá. A Bárbara Collier, vou trazer aqui para vocês um pouco da mini biografia da Bárbara. Ela é artista visual, performer, produtora cultural, feminista. Atuou como gestora pública de cultura na Prefeitura do Recife e no governo do estado de Pernambuco. Elaborou e coordenou diversos projetos culturais, alguns deles financiados por leis de incentivo. Graduada em artes pela UFPE, especialista em economia e gestão da cultura pela UFMG e mestra em artes visuais pela UFPE. Repito que a Bárbara vem lecionando um curso online sobre o microprojeto cultural e esperamos que venham a acontecer outras edições para que vocês que estão aqui possam participar. Então eu vou aqui fazer o convite. Para a gente avançar aqui na nossa live. Oi, Olá, mulher, boa tarde. boa Finalmente tarde, chegou o Carol. dia. Não Bem-vinda. é? Obrigada, amiga, pelo convite. Tá escutando legal? Eu estou, acho que o pessoal também tá. Gente, quem tiver probleminha aí, só falar, tá? Mas eu acredito que o áudio, como tá bom pra mim, pode estar bom pra todo mundo. É bom quando é bom pra todo mundo, né? É, sempre. Eu queria iniciar a live pedindo assim para que você se apresentasse com suas próprias palavras e já aproveitando o gancho, falando sobre a sua motivação em ministrar esse curso em tempos de pandemia, né, onde está todo mundo perdendo os cabelos. Bom, o curso teve dois fatores, né? Um é que eu entendo os privilégios que eu tive na minha caminhada, né, durante a vida. E eu sempre fui muito da partilha, sempre fui muito do partilhar com o outro, né? Então, eu vi essa oportunidade do edital de microprojetos. Eu sei da capacidade do jovem, né? Então, eu sei o quanto é difícil tá colocando esse projeto, entendendo como é que funciona, sabendo todos os caminhos que a gente vai seguir. Então, eu quis partilhar um pouco desse meu conhecimento e tá contribuindo de alguma forma com uma mudança, né, dessa sociedade da gente, que a gente precisa mudar. Não dá para continuar do jeito que tá. Bárbara, outra perguntinha aqui que eu selecionei assim era falar um pouco sobre a tua vivência, experiência com esse tipo de oficina formativa e capacitação para editais. Se você veio tendo experiências com grupos sociais que têm menos acesso a essas políticas de incentivo e, assim, no teu olhar, assim, claro, resguardado os seus privilégios, como é que tu pôde perceber, assim, as dificuldades dessas pessoas e traçando paralelo, assim, capital, interior, classes sociais distintas, gênero, como é que tu percebe? Eu acho que a dificuldade de entender como é que é o processo é muito grande. Deixa eu desligar aqui um pouco o ventilador. Entender o processo, né? Entender como é que é o procedimento, o que é o fundo, que eu acho que você já deu uma boa
explanação sobre o que é, mas entender quais são os caminhos, né? Eu acho que o mais difícil é você entender o passo a passo, assim, o que é que eu faço, qual é a minha vitória hoje, que é fazer o cadastro cultural, que já é uma vitória. Qual é o outro passo que eu tenho que dar? Pensar até a ideia, escrever a ideia, articular a ideia no papel, articular a minha equipe, encontrar meus parceiros, colocar o projeto, aí o projeto é aprovado, como executar esse projeto? Então, eu acho que quando a gente pensa que é muita coisa, vai aos poucos, sabe? Vai dividindo aquela tarefa cumprida em tarefas menores, que eu acho que dá para conseguir, mas é um percurso, né? A gente tem que entender que é um percurso longo, que não é um percurso fácil e que cara, tem muita dificuldade, né? Esse ano vai ser virtual, né? Mas foi uma coisa que você colocou muito bem. Papel. Já teve ano de eu gastar mais de uma resma de papel escrevendo projeto. Quem que tem, sabe? Quem é que tem 100, R$ 200 para gastar numa impressora ou numa. Enfim, é difícil, não é fácil, né? Tudo Mas tem eu acho. impressora que compra tinta. É uma coisa, já é caro. E quem não tem impressora e Que vai nem- fazer o quê, né? Vai pagar É, R$ 1 por impressão? é. Às vezes é foda. Não, aí você tem que levar no Funcultura, né? Que se você for do interior, você tem que se deslocar para cá, ou você tem que pagar um Sedex. Então, assim, realmente não é a coisa mais acessível do mundo. Eu acho que é uma ferramenta ainda de acessibilidade, né? De acessar os recursos, de dar espaço. Acho que ainda tem muita coisa para melhorar, mas, enfim, é tentar aprender o caminho que tem, né? Pelo menos para a gente já ir começando. E a partir do momento que a gente vai conseguindo espaço, a gente consegue trazendo outras pessoas e indo junto. Ainda sobre conseguir espaços, eu queria que tu me contasse, Bárbara, se você já teve alguma experiência com comissão de análise e curadoria, né? Porque eu sempre pontuei isso, assim, a partir do momento que eu fui conhecendo essa política de incentivo, a repetição em nomes de aprovação, e como é que você tem desse olhar de dentro, ou mesmo olhar de produtora também, o que é que determina, e também esse olhar de gestora que você também já passou por dentro do lado de lá do balcão, né? O que é que Uhum. determina, ao seu ver, que as comissões de análise muitas vezes pinguem no mesmo balde, assim, sabe? O que é que determina isso? Isso muitas vezes acaba fazendo com que nós, que não temos experiência, colocamos uns passos atrás, achando que nunca seremos capazes, assim. Como é que funciona essas comissões de análise de projetos? Olha, eu já participei de comissão de curadoria, que eu cheguei às seleções finais, né? Do Funcultura, eu só participei da pré-análise, né? De onde você lê o projeto, avalia o projeto de mérito cultural, mas eu nunca cheguei a deliberar, porque a comissão deliberativa do Funcultura é um ambiente muito restrito, né? Faz muito tempo que eu fiz na época que eu era gestora, eu participei como gestora. Uhum. Eu posso te falar um pouco do que é que a gente leva em conta, né? Que é alguns critérios de análise. Tem muita coisa subjetiva, porque cultura é subjetividade, né? Mas tem coisas que são importantes e que eu repeti isso muito no curso, que é o seguinte: teu projeto tem que estar claro. Aí, o que é que eu faço sempre? Eu peço a uma pessoa que não é da área de cultura, que não é da minha área específica, e peço para essa pessoa olhar esse projeto. Se essa pessoa compreende o que é que eu vou fazer nesse projeto, o meu projeto está claro. Clareza e coesão é um dos critérios de avaliação do projeto, sabe? Teve projeto de artista que tinha um currículo incrível, mas que eu não entendi o que ele queria fazer no projeto. Eu não entendi se ele queria fazer um catálogo, uma exposição, uma residência, por exemplo, né? Então, assim, é muito importante que o projeto esteja claro para quem vai ler. Porque às vezes a gente fica achando que não sei, alguma palavra mais complexa, não. Tem que ser claro, o projeto tem que ser claro. Se sua mãe lê seu projeto e ela entende o que está fazendo, se seu amigo que é de outra área, né, lê seu projeto e ele entende o que você vai fazer passo a passo, seu projeto está claro. Outra coisa que eu avaliava, que a gente avaliou e que a gente tentou entender era
o que esse projeto agrega de valor, não só valor cultural, mas valor social, né? A gente, tipo, viu alguns projetos que só uma pessoa era beneficiada, né? Eu lembro que eu peguei um projeto uma vez que a pessoa que eu não conheço, ela se colocou como artista, como designer, como assessora de imprensa e como produtora. E só tinham essas funções no projeto dela, sabe? Então eu acho que é um dinheiro público. Um dos critérios, inclusive, é formação de emprego e renda. Então, assim, não sejamos egoístas, né, de colocar um projeto inteiro para a gente, sabe? Isso foi uma das coisas que eu já percebi em comissão de avaliação. E outra é ter coerência com o plano estadual de cultura, né? Então, ver o que é que aquilo ali está agregando no plano. Na época, não, a gente não tinha acessibilidade, mas ver projetos que são acessíveis, que eles sejam gratuitos. Está recebendo dinheiro público, qual é o retorno público que você vai dar? Né? Esse Uhum. projeto é gratuito, por exemplo, todos os livros que eu fiz, a gente distribui em biblioteca, né? A gente garante uma quantidade para a biblioteca, a gente garante. Os últimos livros que eu fiz, todos estiveram disponíveis em PDF, por exemplo. Sabe? Então, é como você pode deixar esse projeto que está sendo pago com dinheiro público acessível às pessoas. Isso é uma coisa que para mim conta quando eu vou avaliar. Certo, só para a gente pontuar aqui o que seria o plano de cultura, para quem aqui está e ainda não tem Boa. conhecimento, a gente tem o sistema, né, como eu falei anteriormente, o sistema de estadual de cultura. Na verdade, existe o sistema nacional de cultura, o estadual e deveria haver também o municipal em cada cidade. E esse sistema compreende uma série de dispositivos como a própria Secretaria de Cultura, como o Fundo de Cultura, como o Conselho de Cultura, e ainda me lembra mais, tem os dispositivos. Às vezes tem fórum de cultura também, então, Isso, e o tem plano, e o fórum. próprio plano, né, que faz parte do sistema de cultura. E o sistema de cultura, ele tem uma duração de 10 anos, ele é chancelado numa conferência de cultura, né, onde a sociedade civil debate esses pontos. Então, por isso que é importante que todos os estratos sociais se façam presentes para que estejam representados numa conferência de cultura e, consequentemente, no plano de cultura, todas as reivindicações da sociedade, para que, porventura, quando vem o momento do fundo, né, a gente tenha um Isso. fundo que contemple a diversidade e as diferentes demandas da sociedade. Como eu tinha dito anteriormente, ainda é um pouco pequena a participação ampla da maioria da população, porque a gente ainda às vezes está na correria do básico, do básico, do básico, né? Mas aí é importante mencionar assim essa coisa da política pública, né, para que a gente consiga se apropriar. Eu tô travada? Isso. Não, não. Para mim, não. Voltei, voltei. Massa. Bárbara, deixa eu ver aqui o que mais preparei assim para te ajudar, nos ajudar juntas. É, assim, no teu lugar da produtora mais experiente, como tu encara o microprojeto sendo uma coisa um perfil mais facilitado para jovens, assim. Se você pudesse distinguir aqui como você enxerga dentro desse escopo do Fucultura o edital do microprojeto em relação ao edital do Fucultura geral, por exemplo. Ele é menos burocrático, né? Aparentemente, tem um pouco, uma quantidade menor de documentação. Apesar de que no edital ele diz que o que rege são as normas do Fucultura, né? Então, assim, o que eu procuro, o que eu disse no curso, que eu apresentei ao pessoal, é sempre olhe o que é que tem no Fucultura geral para poder nortear o teu projeto, principalmente na questão de prestação de conta. Mas o que é mais diferente é que esse é um prêmio, né? É diferente de um edital do Fucultura que você recebe um recurso e você tem que prestar, tem uma prestação de conta mais acirrada, né? A premiação, ela não incide imposto, o,
que ano passado ainda parece que pegou esses impostos, né, de imposto de renda e tal. Esse ano ele é um prêmio, então ele é um projeto um pouco mais fácil de administrar. Mas o que eu acho mais legal do Funcultura, do microprojeto, é que ele te dá uma liberdade de você pensar o seu projeto, né? Você até falou no começo da live, ele entende a cultura de uma forma mais ampla do que simplesmente ações artísticas, né? Ele tem um entendimento da cultura como uma coisa antropológica, então ele tenta pegar comportamentos, você pode tratar de comportamentos de quesitos não tão ligados à arte, né? Cultura oral, saberes ancestrais, religião. Então, tudo isso está embarcado, isso pode ser tratado dentro do microprojeto. Eu acho ele mais inclusivo por isso, né? Uhum. E, enfim, eu acho que é isso que tu me perguntou, não? Sim, eu acabei lembrando agora, Bárbara, que no período de implantação, né, desses novos guarda-chuvas dentro do sistema de incentivo à cultura, né, que junto com o microprojeto também foi implementado o mecenato, que já é um outro formato, o microcrédito, né, porque eu lembro que teve uma reunião lá com o então secretário Marcelino Granja, desde então, e aí era o microprojeto, o microcrédito e ainda o mecenato. Foge um pouco, mas só para a gente falar sobre as possibilidades de incentivo à cultura para as pessoas se inteirarem. A gente não precisa entrar muito nisso, mas é uma coisa que eu acabei lembrando aqui sobre esses formatos distintos e que acabam pedindo proponentes distintos também. Enfim, é isso. Não sei se entrou. Tu sabe se já está funcionando o Não, eu não mecenato? sei se está Acho que não. funcionando, mas acredito que crédito seja para produtos específicos que venham a ser vendidos e dar algum retorno depois, né? E o Uhum. mecenato é complexo porque você vai conseguir a aprovação do seu projeto para captar recurso, né? E geralmente projetos que podem ser abarcados pelo microprojeto, por exemplo, é muito difícil estar dentro de empresas, né, que queiram agregar seu nome, porque na verdade é uma troca. A empresa entra com dinheiro em troca da divulgação do nome dela junto àquele projeto cultural, né? Então você está vendendo a sua ideia, o seu produto cultural agregado a uma marca de uma empresa. Então, o mecenato eu não acho solução. Eu acho que a solução é um fundo cultura funcionando, democrático da maior forma possível, né? E buscar essas soluções de democratização de acesso e museu funcionando, né? Porque se a gente tivesse museu no interior funcionando, museu que pudesse contratar seus artistas para fazer apresentação, oficina, curso, né? Os espaços funcionando, a gente já teria acesso mais fácil à cultura, né? Isso é fato, assim, para mim. Acho que a falta de investimento de recurso nos equipamentos culturais do governo do estado chega a ser vergonhoso. A gente tem acervos importantíssimos dentro das artes visuais, a gente tem acervos importantíssimos de audiovisual que estão aí precários, guardados em caixa, sem nenhuma condição. Os museus não têm recurso para escolher os artistas, é porque a gente fica muitas vezes só focado no edital, no edital, no edital, e a gente não para olhar que os equipamentos não têm dinheiro. Então, se a gente tem um museu no interior do estado que tem recurso e que abre edital e que abre a pauta para a apresentação dos artistas locais e que tem dinheiro para trazer gente de fora para trocar ou para levar seu artista para fora da cidade também, isso é uma ferramenta, acho que muito mais importante do que um mecenato, por exemplo. É importante ter, antes de mais nada, os espaços de formação, né, para que a população tenha esse conhecimento, um pouco do que a gente está trocando aqui, falando. Espaços como o Conselho de Cultura também, que é um ente fiscalizador, deliberativo, mas que em tempos de pandemia deve estar restrito às discussões ainda mais do que sempre foram. Porque se diz que está tudo aberto, é aberto ao público, mas ao mesmo tempo, se o público não toma conhecimento, a gente não consegue chamar isso de democracia. Mas voltando à oficina que você vem realizando aqui, você tem usado plataformas online como o WhatsApp, como ora o Zoom, ora o Skype.
de forma a Uhum. fazer um acompanhamento conforme o que o microprojeto pede, né? No primeiro momento, eu lembro que você estimulou a todos a fazer seus cadastros de produtores culturais. Se você Uhum. tiver como também pontuar essa coisa do cadastro de produtor cultural, né? Que antes a gente estava falando isso sobre a questão da regionalização, a questão também da possibilidade de escrever online, quais foram as principais dificuldades que os seus alunos nessa oficina agora encontraram, mesmo com o cadastro de produtores culturais? O cadastro em si já foi pouco complexo, né? Porque tem algumas certidões que dão um pouco de trabalho para tirar, tem pessoas que realmente não conseguiram comprovar sua residência e são jovens, né? A gente está tratando de jovens que muitas vezes não têm experiência comprovada na área de cultura. Então, esse foi o primeiro. E às vezes se sente inseguro, né? De não estar com essas comprovações em dia, né? Mas todo mundo está começando. A gente tem que entender que tá, jovem está começando. Eu não posso exigir de um jovem que ele tenha um currículo de uma pessoa como eu, que já tem 40 anos e está na área há mais de 20, né? É impossível querer o mesmo currículo de um jovem com 18 que está saindo agora do ensino médio. Eu acho que o pessoal tem muita dificuldade de entender como colocar a ideia dentro do formulário, né? De como, de como pensar esse projeto, essa ideia dentro de um passo a passo dentro do formulário. Preencher esse formulário para poder apresentar, né, o que é acessibilidade, como colocar acessibilidade dentro de um projeto que tem tão pouco recurso também. Então, a gente discutiu muito sobre isso. E aí, se tu quiser, a gente já pode dar uma passada sobre os itens, né, não sei se tu quer fazer isso agora, mas assim, o que é cada coisa de cada lacuna, né, do É isso. formulário? Fez o cadastro de produtor cultural, aí vamos entrar em pensar esse projeto a partir do título, né? Tá. E os primeiros passos. Quais são os primeiros passos? Olha, eu vou falar um pouco de como eu trabalho, tá, Carol? Tá, Eu vai não, lá. eu pego o edital, eu leio aquele edital passo a passo, destaco o que é obrigatório e tudo que eu preciso fazer e monto um passo a passo, um checklist do que eu tenho que fazer. Destaco as coisas para eu não esquecer de nada e antes de enviar aquele projeto, conferir se eu fiz tudo, né? Porque o Funcultura, sumariamente, vou, amiga, aí. Ele elimina você se você esquecer de colocar esse documento, algum documento. Então, é muito frustrante você ver seu projeto eliminado porque você esqueceu de colocar uma carta de anuência de alguém, por exemplo. Então, eu faço o checklist, cada projeto é um checklist diferente. Então, eu li aquele edital, eu vou na minha cabeça quais as ideias que eu tenho de projeto, o que é que eu tenho de vontade de fazer e como é que ele se encaixa dentro daquele edital. Ele se encaixa naquele edital, se ele se encaixa, eu vou lá e escrevo. Se ele não se encaixa, se as minhas ideias não batem com aquele edital, eu passo, sabe? Eu nem perco meu tempo, como foi o edital cultural, por exemplo, agora. Eu não concordei com o edital, eu não perco meu tempo. Qual é a segunda etapa, né? Pensar no título do projeto, que não precisa ser a primeira coisa, porque muitas vezes eu defino o título por último, mas a primeira lacuna lá é o título do projeto. A segunda lacuna, você vai colocar, a segunda página, você vai se identificar. Se você é pessoa física, suas informações de pessoa física. Se você é pessoa jurídica, suas informações de pessoa física como dirigente e suas informações de pessoa jurídica. Você escreve se você já fez, se você já tem algum projeto aprovado ou não. E na sequência você diz onde seu projeto vai ser elaborado, vai ser executado. Eu estava discutindo com os alunos que tem uma questão que é o IDH, né? Do lugar que você está escrevendo o seu projeto. Por exemplo, Recife, eu acredito que ele tenha um IDH maior do que algumas cidades do sertão ou do interior. Eu não cheguei a ver as listas. Mas é claro que um bairro de Casa Forte, por exemplo, tem um IDH diferenciado de algum bairro mais periférico, né? Então, se eu Uhum. for escrever um projeto na capital, eu tentaria identificar o meu bairro, qual é a realidade do meu bairro e colocaria isso na justificativa do meu projeto, já que isso é um item
que beneficia meu projeto, né? Já que esse edital é voltado especificamente para o público de DH menor. Ah, sobre Tem, isso, eu queria compartilhar uma experiência prática que eu tive também quando eu fui por escrever o meu. favor. Porque eu fui verificar a cidade de Camaragibe, qual era o IDH, e era o IDH médio. E aí eu coloquei na minha justificativa que esse IDH, embora se apresentasse médio nas estatísticas, a realidade que eu vivencio e presencio, seja a falta de saneamento básico, seja problemas com educação, seja a forma como as ruas são, enfim, e a própria violência urbana, enfim, tudo isso me levava a crer que, especificamente na minha comunidade, o IDH não chegava a ser médio. E aí Uhum, essa coisa também de você vender o seu peixe, né? exato. É isso, né? Porque o projeto cultural é você vender seu peixe. Você falou uma coisa super certa agora, né? Você está convencendo uma pessoa que não lhe conhece, que não sabe quem você é, a receber um dinheiro público, né? Que todos têm direito a ter acesso, né? Então é isso, é tentar deixar mais claro possível qual é a tua realidade. Esse edital, ele deixa muito claro quem é o público, né? Ele deixa muito claro quem tem prioridade. Então, isso vai muito na justificativa, né? Então, deixa eu ir passo a passo para eu não Tu esquecer. pode ir seguindo enquanto eu vou ali ver se meus entes queridos precisam comer, como meu filho e minha avó. Que eu acho que Tá, já, tá já bom, tá dando puxado no cabelo ali. Eu vou lá, já tá venho. bom, Vai continuando à vontade. tá bom. Então, na sequência, né, que você se apresenta, você vai ter o. Eita, me desconcentrei agora sem Carol, calma. Você vai ter a apresentação do projeto, né? Você vai apresentar o seu projeto, você vai dizer o que é seu projeto, você vai dizer que seu projeto é uma oficina, se seu projeto é um livro, se seu projeto é um show, se seu projeto é um festival, se seu projeto é um cadastramento de artistas, se seu projeto é uma pesquisa. Então, você apresenta de forma sucinta o que é o teu projeto, o que é, com quem você pretende fazer e onde você pretende fazer, basicamente. Você tem que entender, que explicar para a pessoa ali naquele momento o que é o seu projeto. Tem algumas perguntas que eu gosto sempre de fazer quando eu vou escrever o meu projeto. Se eu estiver apresentando o meu projeto, eu tenho que explicar o que é aquele meu projeto de forma muito rápida. Vamos supor que, como aconteceu já comigo, assim, tá com 10